Amigo e minha amiga eleitoralista, mais uma decisão aí do STF que causa um certo tumulto no processo eleitoral, e essa decisão diz respeito à federação. A gente já havia noticiado aqui no canal sobre a decisão do ministro André Mendonça, e aí agora houve, uma nova decisão proferida pelo próprio André Mendonça que pode modificar aí o tabuleiro eleitoral. E ela diz respeito, como a gente já adiantou, sobre federação. Atualmente a gente tem basicamente aqui três federações: Brasil da Esperança, PSDB/Cidadania e PSOL Rede Sustentabilidade. Fica aí até o final que você vai entender essa complexidade aí de federação partidária, tá? Certo? A grande confusão começa, a gente já vai chegar lá, porque em princípio as federações elas devem ser enxergadas como se fosse apenas um partido. Então, muito embora elas tenham lá uma certa autonomia, mas como regra geral, as federações elas são um partido e devem ser encaradas desse modo. Então, a resolução do TSE trouxe a seguinte disposição: quando ocorrer uma decisão com trânsito em julgado que declarar uma anotação suspensa de um órgão partidário, e aí atenção aqui, tá? Essa anotação declarada em razão de contas não prestadas, ela se transmite para a federação. O que isso quer dizer? Então a gente tem, por exemplo, aqui vou pegar o exemplo da Federação Brasil da Esperança, que são três partidos. Então a gente tem PT, Partido Verde e PCdoB. Vamos supor que aí no seu município o PCdoB não prestou contas, e aí algum legitimado propõe uma ação específica, e aí aqui a gente está falando só de prestação de contas, tá? E nessa ação específica, a Justiça Eleitoral determina a suspensão da anotação partidária aí no teu município do PCdoB. Então, aí o PCdoB passa a estar com o órgão partidário suspenso em razão de não prestação de contas, não prestou contas, e aí há uma determinação de suspensão do órgão partidário aí no município, aí no teu município. Como é que fica agora o caso da federação, já que o PCdoB está com o órgão suspenso? Bem, de acordo com o que a gente acabou de ver aqui na resolução 23609, que é a resolução de registro, essa punição, vamos dizer assim, ela se transmite para a federação. E aqui é que começa a confusão, porque muito embora o PT, por exemplo, tenha prestado contas direitinho e o PV também aí no teu município, o fato de o PCdoB não ter prestado contas e ter sofrido uma ação específica de suspensão de órgão partidário vai inviabilizar toda a federação, ou seja, o PCdoB, no nosso exemplo aqui específico, ele contamina o PT e o Partido Verde, ou seja, toda a federação, aí na respectiva circunscrição, não vai poder participar das eleições. Anteriormente, como a gente havia noticiado, o ministro André Mendonça havia proferido uma decisão em caráter liminar, suspendendo essa punição, vamos dizer assim. Só que agora ele voltou atrás, no último dia 18 ele voltou atrás, então essa resolução do TSE ainda permanece em vigor, e pelo que a gente vê no horizonte, muito raramente isso vai mudar. Então, bem, professor, tá, tudo bem. Agora contaminou toda a federação, só que eu sou do PT, ou do PV, ou do Cidadania, ou do Rede, ou do PSOL, não tenho nada a ver com isso. Qual seria a solução para viabilizar o partido B e C, que prestou conta direitinho, mas foi punido, em consequência aí da não prestação de contas da outra agremiação? Qual seria a solução? Bem, a única solução, pelo menos a solução mais segura que eu consigo vislumbrar, é a regularização dessa inadimplência pelo partido, por um dos partidos que compõem a federação. Há uma previsão legal lá na resolução 23604, que é a resolução de contas partidárias, em que o partido inadimplente ele pode regularizar essas contas, e aí regularizando ele viabiliza a participação de toda a federação. Então tem que correr contra o tempo aí para poder viabilizar. O TSE está com um programa aí de regularização, então é correr atrás e regularizar para poder viabilizar a participação aí de toda a federação. Então lembrando que no caso de um partido tiver o órgão suspenso em razão de contas não prestadas, tá?
A gente está falando de contas, não é o caso de que o partido está suspenso em razão do CNPJ ou porque não existe no município. É especificamente para as contas não prestadas. Tá bom, meu amigo? Não se esquece, se quiser baixar mais materiais de direito eleitoral, a gente está com as matrículas abertas aqui para o curso de oficina de direito eleitoral. É um curso que vai do início ao fim, a gente fala de registro de candidatura, propaganda eleitoral, ações de cassação, né? Compartilha teses eleitorais, jurisprudências em materiais escritos. O link vai ficar aqui na descrição, do mesmo modo para quem vai fazer concurso público, só que aí é um outro curso voltado para concurso público, tá bom? Não se esquece, por favor, de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o canal, porque ajuda a gente a crescer e ajuda também a gente trazer aulas igual a essas aqui para vocês toda semana, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.